Então, uma seguidora me escreveu a seguinte mensagem. Veja bem, o que ela diz para mim. Olá, assisti o seu vídeo e me emocionei muito. Meu marido faleceu aos 53 anos de morte. Olá, meu nome é Sayonara Machado, eu sou psicóloga clínica, especialista em casal e família, estudante de neurociências e pesquisadora sobre a vida familiar fora do seu país. E hoje eu quero falar para você de algo muito interessante e falar sobre a sua relação conjugal, sobre a sua família. Então eu quero te perguntar, como anda o seu relacionamento? Ele está morto ou vivo? O que aconteceu na sua vida? Talvez um grande problema, talvez uma traição, talvez uma decepção, talvez pode ter sido, inclusive, algum problema relacionado à crise que o mundo está vivendo. Nós estamos vivendo uma crise mundial, a pandemia do Covid-19 tem devastado famílias, tem trazido uma série de prejuízos nas relações. Mas, há uma semana atrás, postei um vídeo falando Nada Acontece por Acaso, onde eu conto duas histórias bem drásticas da minha vida, de duas coisas que me aconteceram, que me trouxeram um grande prejuízo. Mas, naquele momento, eu não tinha nada que eu pudesse fazer para ressuscitar aquela situação. E aí eu dou um exemplo e eu falo, é como se você estivesse com alguém morto e você quisesse ver essa pessoa ressuscitar. Então, uma seguidora me escreveu a seguinte mensagem. Veja bem, o que ela diz para mim. Olá, assisti o seu vídeo e me emocionei muito. Meu marido faleceu aos 53 anos de morte súbita. Fui acordá-lo pela manhã e ele estava morto, mas pedia ao meu filho para fazer o favor. E pedia para o meu filho fazer com que ele voltasse e respirasse. Levei muito tempo para entender que nada podia ser feito e aceitar aquela realidade. Sou psicóloga de formação e fiquei me culpando por ter agido assim. Fiz uma grande reflexão com a sua experiência. Muito obrigado por compartilhar. Sem palavras que nutrem. Muito obrigado por compartilhar. Sempre palavras que nutrem o nosso coração. Bom, quando eu li esse comentário dessa seguidora, então várias outras mensagens me veio ao coração e à mente. E por isso eu vim aqui compartilhar com vocês. Quando ela acorda e vê que o seu marido está morto, ela tenta ressuscitá-lo, ela tenta acordá-lo, ela chama o filho, pede para que o filho faça alguma coisa, faz ele respirar. Ela está lutando para tê-lo novamente. Mas, infelizmente, nada poderia ser feito. Ele estava morto. E, fazendo essa analogia com essa situação, porque foi do outro vídeo, e o vídeo vai estar aqui, você acessa para dar uma olhada. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo. Que eu digo, eu conto lá o que me aconteceu. E existem algumas situações, como eu disse antes, que não há nada realmente o que fazer. Não há nada o que fazer. Já está morto. A pessoa morreu. E eu quero te perguntar, trazendo essa analogia para as nossas relações, como anda o seu casamento? Como andam as suas relações? Ela está morta e não há nada a fazer? Ou ainda existe uma esperança? O seu relacionamento está no CTI, vivendo sobre máquinas para poder respirar? Como está a sua relação? Talvez você diga, infelizmente, já morreu. Não existe a menor possibilidade de voltar a ter vida nessa relação. E talvez você fale para mim, se eu te perguntar, está morta ou está viva? Se você tivesse que me dar ou letra A ou letra B, o casamento acabou ou ainda existe alguma esperança? Nessa hora, talvez você se coloque aí
vou pensar, peraí, não está morto. Então, se não está morto, existe ainda uma esperança. Porém, e aqui vem algo muito importante, presta atenção, estrelinhas aí para isso que eu vou te dizer. Se a relação está muito frágil, muito doente, quase morta, se compararmos com a vida, como usei o exemplo dessa seguidora que conta sobre o seu marido que morreu, se compararmos e olharmos para uma relação, para um relacionamento conjugal e pensarmos nele como algo vivo, mas está muito frágil, muito doente, muito debilitado, você não pode simplesmente começar a sacudir esse relacionamento e querer que ele respire da noite para o dia. Mas você precisa ter sabedoria. Você homem ou você mulher que está ouvindo esse vídeo. Se o seu casamento, se você olha para o seu casamento e fala, ainda há esperança. Eu vou lutar porque ainda há esperança. Então vá, lute. Mas não saia lutando de qualquer jeito, não saia dando socos e querendo ressuscitar esse casamento de qualquer jeito, porque você pode acabar com ele rapidamente. Seja sábio, seja sábia e comece a nutrir com pequenas gotas. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, tudo bem que você não consiga fazer isso, tudo bem que você não consiga executar essa tarefa, mas vamos com pequenas gotas. Se você fosse ao médico hoje e você tivesse com uma infecção muito séria e o médico fizesse umas contas, olha, a senhora vai ter que tomar essa medicação aqui por no mínimo 4 semanas. Antibiótico de 500 miligramas de 12 em 12 horas. Não sei, estou desenhando uma situação, eu não sou médica. Mas, ou então que o médico, ele poderia falar, a senhora vai para casa e vai tomar essa medicação aqui de 12 em 12 horas, com mais essa, restrição alimentar, tem que fazer isso, isso e isso. Ou ele também poderia dizer, olha, a sua situação é muito grave e a senhora vai ter que ser internada para poder tomar uma medicação intravenosa. A senhora não pode ir para casa, o senhor não pode ir para casa. Então, o que você faria? Ouviria o médico ou iria para casa para morrer em casa? É claro que você iria ouvir. E é claro que você submeteria a sua vida àquela medicação. Então, você precisa entender que nas nossas relações acontece a mesma coisa. Muitas vezes, ela chega a um estado tão infeccioso, um estado inflamatório tão grande que ela precisa de gotas. Gotas de medicação, gotas de amor, gotas de compreensão, gotas de decisão, gotas de carinho, gotas de sabedoria, gotas de entrega diária, gotas de inteligência e gotas de perdão. Essas gotas são muito importantes. Gotas que vão te fazer olhar para trás. Pense nisso e comece a colocar essas gotas na sua relação. Comece hoje colocar uma gotinha de cada. Talvez a sua relação precisa de ser internada e precisa de um tratamento intensivo, que seria buscar ajuda de um profissional na área de saúde emocional, na área de terapia de família. Então, busque essa ajuda, né? Não há problema nenhum, mas há sim uma decisão de transformar e salvar o seu casamento. Então, se você acredita que ainda há vida nessa relação, pode esperar que ele vai ressuscitar, ele vai respirar, ele vai nascer novamente. E assim como essa nossa amiga querida que fala, fiquei muito triste porque eu agi daquele jeito, né? E ela agiu daquele jeito porque ela se descontrolou diante da morte. Você está diante da morte ou diante de uma situação delicada? Se você está diante de uma situação delicada, ainda há esperança. Use essas gotas de antibióticos emocionais, se a gente pode falar isso. Use essas gotas e transforme a sua relação.
Não permita que algo que está na sua mão, que ainda existe uma esperança de transformação de vida, vá embora sem que você faça nada. Um beijo grande, te vejo no próximo vídeo. Bate aqui, high five.